Boa tarde, gente. Vamos lá. Terceira aula da semana. Vamos falar aí sobre extrativismo, né? Num primeiro momento, espanhóis e portugueses vão utilizar esse novo mundo, né? Na época eles não chamavam de América, tá? Nem de Brasil, nem de nada. A parte espanhola se chamava América Espanhola e a parte portuguesa se chamava América Portuguesa. Tá? Então tinha esses dois nomes. Espanhóis e portugueses vão ter um interesse igual, extrair tudo aquilo que é valioso, mas realidades diferentes. Tá? Os espanhóis vão se deparar com sociedades indígenas muito mais evoluídas, tecnicamente evoluídas, tá? Que é o caso dos astecas e dos incas. Populações com grandes cidades, com uma capacidade de plantação e de guerra muito maior. No caso dos astecas, eles vão ser conquistados e destruídos por Hernán Cortés, praticamente ali em 1532, 30, essa conquista já está feita. Então vai levar pouco mais de 30 anos, um pouco mais, né? De 492, uns 40 anos. A mesma coisa vai acontecer com Francisco Pizarro aqui na América do Sul com os Incas. Tá? Então as grandes civilizações indígenas que teriam condições de lutar contra os espanhóis, até vencer os espanhóis, vão ser destruídas aí nesses primeiros anos. O que vai ser um problema para os espanhóis essas lutas. Ao mesmo tempo, essas civilizações tecnicamente mais desenvolvidas já vão mostrar, logo de cara os espanhóis já vão ver com esses índios, ouro, pedra preciosa, eles já utilizam esses produtos. Então os espanhóis logo de cara vão saber que esses produtos existem na América Espanhola. Eles vão saber que existe prata, que existe ouro, que existe esmeralda. Por quê? Porque os indígenas já usam esses produtos. E aí o que eles vão fazer? Vão forçar os indígenas, os povos indígenas, a mostrarem de onde que eles tiram esses produtos. Então os espanhóis, por um lado, vão ter uma dificuldade, que é a dominação, a guerra contra essas civilizações mais capacitadas para enfrentá-los militarmente, mas, por outro lado, eles já vão ter a vantagem de já saber quais produtos valiosos tem na região e de onde que eles tiram. Vão forçar esses indígenas a mostrar. Os portugueses vão se deparar com uma realidade totalmente diferente. Os portugueses vão encontrar uma civilização indígena que, embora desenvolvida, não chegava aos pés, tecnicamente não chegava aos pés de incas e astecas. Militarmente, não tinham condição de enfrentar os portugueses. Militarmente, os povos indígenas do Brasil, e aí foge um pouco aquela ideia de que o índio brasileiro tratou bem os portugueses. Em alguns lugares sim, em outros houve luta, em outros houve massacre. Em várias regiões os índios mataram portugueses, em outras tribos inteiras de indígenas foram destruídas pelos espanhóis, mas esses grupos indígenas não tinham condição militar, de exército, de armamento, para enfrentar uma força de um exército armado português. Então, os portugueses encontraram essa facilidade. A dominação, a conquista, a destruição, tomar posse da terra, eliminar os indígenas, escravizar os indígenas, foi militarmente mais simples, pela falta de armamento militar por parte dos índios. Por outro lado, esses indígenas não utilizavam os produtos. Tá? Essas civilizações indígenas brasileiras não tinham por hábito usar enfeites corporais de ouro, de esmeralda, nas construções, nos ídolos, na cerâmica. O que dificultou os portugueses a encontrar qualquer coisa de valor. Tá? Então, enquanto os espanhóis, logo de cara, já viram ouro, prata, pedras preciosas, esmeralda, os portugueses já não encontraram esses produtos. Tá? Então, nos primeiros anos,
navios portugueses vinham até aqui a América Espanhola, o que hoje América Portuguesa, o que deu origem ao Brasil, deixavam portugueses que iam negociando com os índios, fazendo trocas, convivendo com os índios em busca da descoberta desse ouro, dessa prata, dessas esmeraldas, de tudo isso, algo que os portugueses de início não vão encontrar. Então, para você ter ideia, vai demorar mais de 200 anos para que se encontrasse ouro, prata, esmeralda, joias, diamante no Brasil. Então, os portugueses não encontraram nada num primeiro momento, tá certo? Nada assim, ouro, prata, pedras preciosas. O que eles vão encontrar? Vários produtos tropicais, e aí animais, plantas, vegetais, frutas, que têm valor comercial na Europa. Fora isso, eles vão encontrar uma árvore que se chama pau-brasil. Tá? Uma árvore que tem um tronco, que a parte interna do tronco é vermelha, e que ela é muito valiosa, tanto para construção, para produzir móveis com valor altíssimo, como principalmente para ser moída e disso se usar para fazer um corante para tingir as roupas de vermelho, o que valia muito dinheiro. Tá? Então, num primeiro momento, espanhóis vão ter essa dificuldade militar, mas vão ter um lucro mais rápido, tá? Porque as civilizações indígenas que eles se depararam já utilizavam produtos como ouro, prata e esmeralda. Se eles utilizavam é porque tinha, e se tinha eles sabiam onde estava. Tá? Então os espanhóis forçaram esses povos a mostrar e já passaram a ter um lucro muito mais rápido, um lucro maior e mais rápido. Já os portugueses, nesse primeiro momento, na pequena parte da América que ficou para eles, não vão ter uma dificuldade militar tão grande, mas, por outro lado, não vão encontrar esses produtos que dão um lucro mais rápido. Tá? Num primeiro momento, eles vão ter que se contentar com a exploração do pau-brasil. E aonde está esse pau-brasil? Está na mata. Como eu já disse na aula anterior, português não sabe andar na mata, não sabe como proceder, como é que faz na mata. Então quem que vai ensinar, quem vai mostrar, quem vai fazer todo o trabalho são os indígenas. Então vai começar a escravização dos indígenas. Num primeiro momento você tem a troca, tem o escambo, em livrinho, filminho vai mostrar o português dando um espelhinho e o índio trabalhando. Isso é bem pouco verdade, tá? Os portugueses não são, os indígenas não são idiotas. Um espelhinho, ele vai lá e corta uma árvore. Depois não adianta dar outro espelhinho. Por que ele quer outro espelhinho? Os indígenas já têm um modo de vida, um tipo de vida já estabelecido. Os produtos que os portugueses têm a ofertar, no início é algo que eles nunca viram, que eles querem. No segundo momento já não tem interesse. E aí os portugueses vão apelar para a força. E vão obrigar os povos indígenas a trabalhar para eles gratuitamente, o que é que a gente conhece como escravidão. Tá? Então, quem vai cortar as árvores, carregar as árvores, colocar nos navios, não são os portugueses, são os indígenas. Na grande maioria das vezes, de forma obrigada, violenta. Tá? Isso é uma das ações violentas que os portugueses e os espanhóis vão ter com os índios. A outra é muito óbvio, gente. Você imagina os navios portugueses lotados de macho, meses dentro do mar, aí chega na praia um monte de índio, com um monte de índia nua. Não precisa explicar o que esses homens vão fazer com as índias, né? Vários índios vão ser mortos, índias vão ser estupradas. Isso logo de cara, tá? Os valores religiosos, os conceitos religiosos de não trair a esposa ou de não ter relações com uma pessoa que eles consideram inferior, vai para o espaço. Depois de meses na água sem ver uma mulher, vai para o espaço qualquer desses valores que eles tinham. Tá? Então, de cara, a relação entre esses povos europeus e os indígenas americanos vai ser violenta. E
claramente, quem vai sair no prejuízo são as civilizações indígenas, que vão ter a sua terra tomada, vão ter suas vidas ceifadas, milhares vão morrer, ou com tiro, com guerra, outros por doença. Esses portugueses têm doenças que os índios nunca tiveram, eles não têm anticorpos. Então, várias doenças simples, como a gripe, vão se alastrar entre as civilizações indígenas e matar milhares de pessoas. Fora isso, uma enormidade de indígenas vai ser morto, assassinado pelos portugueses e pelos espanhóis. É muito comum a gente ver, de novo, eu vou usar o termo filminho, livrinho, que o que matou os índios foram só doenças. Não, em parte foi, mas a maior parte das civilizações indígenas foram destruídas propositalmente por espanhóis e portugueses num primeiro momento. Depois franceses e ingleses vão fazer o mesmo. Tá? Então, tem muito livro e filme querendo passar pano para o europeu, porque o europeu é branco, o europeu é cristão, o europeu é rico. Então tem muita gente que quer passar o pano, quer diminuir a culpa desses povos. Esses povos têm uma culpa imensa que não pode ser esquecida e não pode ser apagada. Tá bom? Até a próxima aula, gente. Fui!